Você quer saber por que as estatísticas e os diagnósticos negativos não têm a última palavra sobre a sua vida? Você sabia que a esperança espiritual começa exatamente onde a probabilidade humana termina? Aprenda hoje com Abraão a ancorar sua alma na fidelidade divina. Tessalonicenses, tema geral. Virei como ladrão de noite. Vigiem, santifiquem-se, não se deixem enganar. Mensagem 7. A firmeza da esperança em Cristo. Dia 2. Abraão e a esperança contra a biologia. Versículo para a oração. Romanos, capítulo 4, versículo 18. Que diz assim: o qual, em esperança, creu contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. Dando continuidade à nossa jornada sobre a firmeza da esperança, mergulhamos hoje no cenário individual de Abraão, onde a promessa divina colide frontalmente com a agonia do tempo. Precisamos entender que a esperança de Abraão não foi um otimismo leve, mas uma resistência brutal contra a evidência da morte. Entre a promessa em Gênesis e o nascimento de Isaque, passaram-se 25 anos de silêncio absoluto. Imagine Abraão olhando-se no espelho a cada manhã, vendo as rugas aumentarem e o vigor desaparecer, enquanto o riso dos vizinhos ecoava sobre a sua esterilidade. O texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 4, é cirúrgico ao dizer que ele levou em conta o seu próprio corpo amortecido. Abraão não viveu num mundo de fantasias. Ele encarou a realidade crua de um organismo que já não respondia, de um ventre que era um cemitério de sonhos e de uma biologia que gritava impossível. O impacto visceral da fé de Abraão reside no fato de ele não ter tentado negar o cadáver da sua situação. Ter esperança aqui foi o ato heróico de olhar para o seu próprio corpo sem vida, sem vigor, sem resposta, sem qualquer probabilidade médica, e decidir que a voz do Criador tinha mais autoridade do que a falência dos seus órgãos. Ele creu contra a esperança, o que significa que, quando toda a esperança natural foi enterrada pelo tempo, ele desenterrou uma esperança espiritual baseada exclusivamente no caráter de Deus. Para você, que hoje encara um corpo amortecido, seja um casamento onde o diálogo morreu, uma vida financeira que não reage, ou um chamado que parece ter secado no deserto do tempo, saiba que o silêncio de Deus não é ausência de ação. A impossibilidade não é um obstáculo para ele, mas o cenário perfeito, onde a sua glória dá o maior espetáculo. A esperança individual é provada quando restam apenas você, o impossível, e a palavra de quem nunca mentiu. A esperança espiritual não ignora a morte da situação, ela a encara de frente e decide que a promessa de Deus é a realidade final. Abraão ensina que onde a biologia termina, o milagre de Deus apenas começa a ser rascunhado. Sua reflexão pessoal. Coloque-se hoje no lugar de Abraão e sinta o peso dos anos que passaram sobre as promessas que Deus lhe fez. Você tem tido a coragem de encarar os seus cenários amortecidos com honestidade, sem permitir que a paralisia deles mate a sua fé? Reflita se o seu desânimo nasce de olhar demais para o cadáver da circunstância e de menos para a fidelidade de quem prometeu. Questione-se. Se toda a probabilidade humana chegasse a zero hoje, a sua confiança em Deus permaneceria de pé apenas pela autoridade da palavra dele? O seu desafio para o dia de hoje: pare de tentar maquiar o seu problema diante de Deus. Declare honestamente a impossibilidade da sua situação e, em seguida, afirme que a sua esperança está na contramão dessa realidade. Nossa sugestão de oração para você: Soberano Deus, hoje eu me apresento com honestidade diante do teu trono. Eu te confesso as áreas da minha vida que parecem amortecidas, secas e sem qualquer sinal de reação. Como Abraão, eu sinto o peso do tempo e o silêncio das evidências,
mas recuso-me a permitir que a morte da circunstância tenha a última palavra. Fortalece em mim essa esperança que crê contra a esperança natural. Que os meus olhos não se prendam ao corpo morto dos meus projetos ou da minha saúde, mas que se fixem na tua fidelidade inabalável. Sopra a vida onde a biologia diz que não há mais jeito. Eu decido hoje que a tua palavra é mais real do que a minha dor, e que o teu tempo é superior às minhas urgências. Renova a minha firmeza e faz-me descansar na certeza de que tu és poderoso para ressuscitar o que o tempo tentou matar. Amém.